Senhor meu Deus e meu Pai, cremos que Tu és o Deus que abre portas, o Deus que supre necessidades, o Deus que realiza milagres. Que hoje, através da Tua palavra, a nossa esperança seja renovada e que possamos confiar mais no Senhor do que nas circunstâncias ao nosso redor. Fala conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos guie em toda compreensão e edificação. Nós Te louvamos por mais um dia de vida. Te agradecemos porque, mesmo quando tudo parece pouco, o Senhor continua sendo muito. A minha oração hoje é por cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Cada um que chegou aqui nesse vídeo cansado, preocupado, com medo do futuro, sentindo que já não tem mais nada. Eu quero apresentar essa pessoa diante de Ti. Tu sabes das lutas que ela enfrenta. Ó Deus, o Senhor sabe as contas que ela precisa pagar. O Senhor sabe que a esperança dela está por um fio. O Senhor, com a sua onisciência, já sabe o que essa pessoa tem em sua casa. Mesmo quando ela acredita que não tem nada. Abençoa essa vida, meu Deus. Renova as forças dessa irmã e desse irmão. Eu creio que nós não estamos aqui por acaso, mas sim porque o Senhor nos atraiu com o Teu amor. E porque o Senhor tem algo especial para ministrar aos nossos corações hoje. Reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Precisamos ouvir a Tua voz. Que essa mensagem aqueça a nossa fé e nos lembre que o Senhor é poderoso para agir, mesmo quando tudo parece perdido. Que hoje seja um dia de fé, que possamos Te obedecer, mesmo sem entender, confiando que o Senhor vai agir no tempo certo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Essa é a segunda mensagem da série Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Eu sei que na palavra de Deus tem muitos outros milagres, milagres grandiosos, mas eu separei apenas 7 deles, para que nós possamos aprofundar mais, aprender mais do caráter e do poder de Deus. Se você perdeu a mensagem de ontem, eu convido você a assistir. Você será muito abençoado. E eu quero pedir que você nos ajude a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Dê o like no vídeo, o seu like é muito importante. É através do seu like que o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, você que está chegando aqui hoje, se inscreva e ative o sininho que vai aparecer para você das notificações do YouTube, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição. Por isso, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro tem acesso antecipado a esse vídeo. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Na semana passada, eu disponibilizei o e-book Minuto com Deus. E eu agradeço a todas as pessoas que adquiriram o e-book através do link que eu deixei aqui. E nessa semana
eu estou disponibilizando mais um livro online da nossa série de livros, o livro Recomece a Viver. Se você quer conhecer as mensagens desse livro, que são mensagens abençoadoras, maravilhosas, o link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você pode baixar o seu e levar a palavra de Deus onde você for, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Você estará abençoando esse ministério e você também estará sendo ricamente abençoado. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Verso 6 diz assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Na cultura do Antigo Oriente, era comum que os filhos fossem levados como escravos para pagar dívidas, desde que eles fossem bem tratados e libertos no ano do jubileu. Mas o desespero da viúva era legítimo. Ela não apenas havia perdido o marido, mas estava prestes a perder o futuro. O azeite era usado na alimentação, na iluminação e até como remédio. Era um bem valioso, mesmo em pequenas quantidades. O gesto de reunir vasilhas, antes mesmo que a multiplicação acontecesse, revela para nós uma fé ativa, uma fé consistente. Deus estava prestes a fazer algo extraordinário. Com o ordinário, ou seja, com o pouco, Deus estava prestes a fazer algo extraordinário, com o pouco de azeite que aquela mulher tinha. Olha que maravilha isso, irmãos. Deus não apenas resolve o problema imediato, mas ele devolve a dignidade. A mulher, a viúva, foi até o profeta porque ela sabia, ali estava alguém que falava em nome de Deus. E Deus não virou o rosto para ela. Deus não desconsiderou a dor dela. Quando Eliseu pergunta: o que você tem em casa? Eliseu não estava falando
dos utensílios que aquela mulher tinha. Ele estava dizendo: vamos começar com o que ainda existe. Às vezes, você acha que não tem nada. Mas se você ainda tem fé, se você ainda tem fôlego, se você ainda tem um pouquinho só de coragem, é com isso que Deus vai agir. O foco dessa mensagem aqui, desse milagre que nós estamos estudando hoje, está na fé da viúva e na orientação precisa do profeta, que nesse caso aqui representava a voz de Deus. A multiplicação do azeite revela a natureza de um Deus que nos vê, um Deus que se importa conosco e que age conforme a nossa necessidade. O texto reforça a fidelidade de Deus para com aqueles que o temem, mesmo após a morte. No verso 1, a mulher diz: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Presta atenção. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Então você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Entregue a sua vida, sua família, seu trabalho, tudo o que você tem nas mãos de Deus. E diga para Ele: Senhor, eu preciso de um milagre. Você pode escrever isso aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração? Senhor, eu preciso de um milagre. Irmãos, tem pessoas que acreditam em Deus, mas não confiam nele. Você entende? E isso é mais comum do que parece. Você pode dizer que crê, que lê a Bíblia, que vai à igreja, mas quando a dificuldade chega, o seu coração trava. Surge aquela ansiedade, aquele impulso de tentar resolver as coisas sozinho, como se Deus estivesse distante demais para cuidar de detalhes. Só que a história que nós lemos aqui mostra exatamente o contrário. Deus é um Deus de detalhes. Ele não apenas viu a dor daquela mulher, mas respondeu com precisão. Ele orientou cada passo, cada ação, cada movimento. Porque o cuidado de Deus não é genérico. Deus cuida de nós de forma individual. Deus sabe o seu nome. Ele te chama pelo nome. Deus sabe onde você mora. Deus sabe o que tem agora na sua geladeira, na sua despensa. Deus sabe daquela conta que está vencendo hoje e que você não sabe como vai pagar. Mas Deus sabe também o que ainda resta na sua vida. A pergunta é: você confia o suficiente para obedecer, mesmo sem entender? Tem coisas que só vão acontecer na sua vida quando você parar de tentar controlar tudo. Quando você começar a agir baseado na confiança e não na ansiedade. Porque fé de verdade não é quando você sente que vai dar tudo certo. É quando você decide seguir, mesmo sem sentir nada. Deus conhece o seu clamor antes mesmo que você fale qualquer coisa. Aquela mulher não buscou Eliseu por vaidade, mas porque sabia que ele representava o Deus vivo. Na sua angústia, ela correu para a fonte certa. A pergunta de Eliseu é muito profunda. O que você tem em casa? Às vezes nós achamos que não temos nada, mas Deus sempre encontra um ponto de partida. O milagre começa com algo que você tem em suas mãos. Mas milagres exigem movimento e fé. Buscar vasilhas vazias, fechar a porta e começar a despejar o azeite exigiram daquela mulher uma fé prática, uma fé genuína
uma fé que exigia dela obediência e ação. E a provisão de Deus não foi só suficiente para pagar as dívidas dela, mas sobrou para que ela vivesse o resto da sua vida junto com seus filhos. Deus é abundante em sua graça e em sua provisão. Hoje, eu convido você a apresentar o pouco que você tem a Deus. Talvez você tenha pouco tempo. Talvez você tenha pouca fé, pouca esperança, poucos recursos. Mas entregue nas mãos dele e creia que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou imagina. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Se você conhece alguém que está vivendo um momento de escassez, seja de dinheiro, de força, de vigor, de fé ou até de esperança, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Ou coloque o seu próprio nome, se você se identificou com alguma dessas situações. Eu quero orar por você, eu quero orar por essa pessoa que o Espírito Santo trouxe aí à sua mente. Se tem alguma situação, alguma circunstância que tem tirado a sua paz, escreva ela aqui, ou escreva a área da sua vida que precisa de um milagre. Vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, com reverência, mas também com confiança, porque sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado, daqueles que estão cansados, daqueles que não sabem mais o que fazer. Nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando tudo parece pouco, o Senhor continua sendo o nosso tudo. Obrigado por cuidar dos detalhes da nossa vida. Eu creio que o Senhor não se esquece de nós. Nem mesmo quando nós já não conseguimos mais ter esperança em nada. Te agradecemos porque mesmo quando não entendemos o caminho, o Senhor continua sendo o nosso guia. E mesmo quando tudo em nós grita que não vai dar, que não haverá condições, a Tua palavra sussurra através do Teu Santo Espírito em nossos ouvidos. Eu ainda estou aqui, meu filho, minha filha. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Perdão pelas vezes em que desacreditamos, em que olhamos para o pouco que temos e dissemos, não vale a pena. Perdão por tentar resolver tudo sozinhos, por agir como se dependêssemos apenas da nossa força, nos esquecendo que o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Perdão por dar mais ouvidos ao medo do que à Tua voz. Ó Deus, contempla essa pessoa que está orando aqui comigo agora. Essa pessoa que tem enfrentado tantas coisas, tantas pressões, tantos pensamentos, tantas situações complicadas que ninguém mais conhece. E às vezes ela sente que o que restou é muito pouco. Pouca fé, pouca paciência, pouca energia, pouca força. Mas eu oro para que o Senhor a lembre hoje de que o pouco em Tuas mãos é mais do que suficiente. Espírito Santo de Deus, visita esse coração agora. Entra nesse quarto, toca nesse ambiente, transforma a atmosfera dessa casa. Renova essa fé que estava se apagando, reacende a chama da esperança. Mostra a esse irmão e a essa irmã que eles não estão sozinhos e que ainda há algo nas mãos deles.
Mostra o azeite que ainda existe, o talento que ela não conseguiu perceber, o dom que estava escondido, a força que ainda pulsa nesse coração. Dê sabedoria, Senhor. Direciona que essa pessoa receba um plano de ação agora da tua parte e que ela saiba o que fazer, que ela ouça a tua voz, que ela tenha sensibilidade para discernir a voz do Espírito Santo. Ó Deus, que ela entenda que essa mensagem não chegou até ela por acaso, que essa palavra foi uma resposta, foi o toque do Senhor, foi o socorro que o Senhor enviou. Eu oro por aqueles que estão colocando os nomes aqui nos comentários agora. Pessoas que estão clamando por provisão financeira, pessoas que não sabem como vão pagar as contas desse mês, que estão endividadas, angustiadas, com medo de não conseguir sustentar a sua casa, alimentar seus filhos, honrar os seus compromissos. Visita, meu Deus, cada família representada aqui, com provisão, com recursos, com sabedoria. Mostra a eles o caminho. Abre portas, multiplica o pouco. Que do azeite que restou venha o suficiente para viver com dignidade. Eu oro por cada nome mencionado aqui. Nome do filho, da filha, do parente, do amigo, de todas as pessoas que estão enfrentando crises, vícios, distanciamentos, rebeldia, tristeza, vazio espiritual. Eu oro por essa mãe que está chorando pelo seu filho, por esse pai que está tentando ser forte, mesmo em meio a essa crise. Toca nessas vidas, meu Deus. Quebra correntes, restaura relacionamentos, traz de volta aquele que se afastou da fé. Ó Deus, que o Senhor leia cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários. E até mesmo aqueles que não foram escritos, mas que foram expressos através de lágrimas derramadas. Que cada pessoa que está ouvindo essa oração saiba que ainda há azeite, ainda há esperança. A obra que o Senhor começou ainda não terminou. Que ela compreenda que ainda vai acontecer algo que os olhos dela não viram. Porque nós cremos e reconhecemos que o pouco nas tuas mãos se transforma em muito. É no nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba no seu espírito. E se Deus falou com você hoje, de alguma maneira, não guarde essa palavra apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Tem pessoas que precisam ouvir isso hoje. Certamente, tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã acompanhar a mensagem que será postada. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de refletirmos na Tua Palavra e de aprender contigo. Reconhecemos que Tu és o Deus soberano, que governa todas as coisas e que conhece os pensamentos mais profundos do nosso coração. Nós nos apresentamos diante de Ti com confiança, porque sabemos que Tu és um Deus que nos ama,
um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Pai, prepara o nosso coração para esse momento. Prepara o nosso coração como um solo fértil, para que a semente que será lançada agora encontre espaço para crescer e dar frutos. Que toda distração, toda preocupação e toda ansiedade sejam removidas nesse momento. E que a nossa mente esteja totalmente focada em Ti. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Que essa mensagem provoque uma transformação real em nossa fé e na nossa caminhada. Renova a nossa mente, fortalece o nosso espírito e nos ensina a confiar mais em Ti. Que tudo que for aprendido nessa manhã nos aproxime do Senhor e nos faça crescer no conhecimento e na graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube manda um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui nós postamos vídeos novos todos os dias. Tem vídeos inéditos aqui todos os dias. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso de várias maneiras, mas as principais. Você pode se tornar membro do canal, é só você clicar aqui embaixo, seja membro, e você pode nos ajudar. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua família, pela sua vida, pelo seu trabalho, por todas as áreas da sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus está comigo. Apenas isso. Deus está comigo. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Jó, no capítulo 3, apenas o versículo 25. Jó, capítulo 3, verso 25. Está escrito: O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Eu vou ler de novo. O que eu temia, ou seja, aquilo que eu tinha medo que acontecesse, veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Irmãos, a vida de Jó nos ensina muitas lições sobre sofrimento, sobre fé, sobre confiança em Deus. Mas esse versículo revela algo muito profundo sobre a natureza humana. Nós temos uma forte tendência a alimentar mais o medo do que a fé. Jó, segundo a palavra, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Ele também era um homem próspero. Mas antes dele ser provado, de acordo com a história que nós conhecemos, ele já alimentava o medo no seu coração. Ele tinha medo de perder aquilo que ele tinha conquistado. E esse medo, de alguma forma,
tomou conta dos seus pensamentos. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Quantas vezes nós vivemos dominados por preocupações e receosos em relação ao futuro? O medo pode se tornar uma prisão invisível dentro de nós. Uma prisão que nos impede de desfrutar da paz e da alegria que Deus tem reservado para nós. O medo rouba a nossa energia, enfraquece a nossa fé e nos impede de viver plenamente a vontade do Senhor. O medo pode se manifestar de várias maneiras. Tem pessoas que têm medo do futuro, ou seja, a incerteza do amanhã, e isso pode levar à ansiedade e ao desespero. Pessoas que têm medo das perdas, seja de bens materiais, perda da saúde, perda de pessoas amadas. E esse medo da perda, nos faz viver inseguros o tempo todo. Tem pessoas que têm medo do fracasso. Muitas pessoas deixam de perseguir seus sonhos por medo do fracasso. E aí elas acabam nem tentando. Tem pessoas que têm medo de não serem aceitas do jeito que elas são. A gente passa a vida inteira, muitas vezes, buscando a aprovação dos outros, com medo de não sermos bons o bastante. E se a gente permitir que esses medos cresçam dentro de nós, eles podem nos paralisar espiritualmente. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina repetidamente a não ter medo. É interessante que a expressão não temas ou não tenha medo está contida na Bíblia 365 vezes. Isso não é coincidência. Sinal de que Deus quer que todos os dias nós recebamos essa palavra no nosso coração. Não tenha medo. Uma expressão para cada dia do ano. Eu vou ler apenas algumas aqui, que falam sobre o medo. Isaías 41, versículo 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Outra passagem que eu quero mencionar que fala sobre o medo está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que nós devemos buscar então? Ser aperfeiçoados no amor. Quando estivermos vivendo, experimentando o perfeito amor de Deus, nós não teremos medo. Não teremos medo de nada dessas coisas que eu falei. Nem do futuro, nem das perdas, porque a nossa fé estará firmada em Cristo. Aleluia. Salmos 27, verso 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Tá vendo, irmãos? Quando Deus for a nossa luz, quando nós estivermos convictos de que a nossa salvação, a nossa esperança vem de Deus, nós não temeremos nada. Aleluia. Hoje, a palavra de Deus nos convida a substituir o medo pela fé. Pois quando nós descansamos no Senhor,
nós podemos encontrar segurança. Eu quero que você declare isso com convicção. Eu substituo o medo pela fé. Eu lanço fora o medo e recebo a fé. A história de Jó nos mostra que, mesmo diante das piores adversidades, Deus continua no controle. Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, sua saúde. E ele chegou ao ponto de desejar não ter nascido. Quantas vezes eu e você passamos por dificuldades sem compreender o motivo? E aí nos sentimos aflitos, questionamos a Deus e nos perguntamos por que certas coisas acontecem com a gente. Mas a verdade é que Deus vê além daquilo que nós estamos vendo. Deus nunca perdeu o controle sobre a vida de Jó. Ele permitiu que certas coisas acontecessem, mas ele também colocou limites para o inimigo. Da mesma forma, acontece na nossa vida. Ou seja, nada ocorre sem a permissão de Deus. Esse problema aí que você está enfrentando é porque Deus permitiu. Significa que nós podemos descansar. Significa que nós podemos descansar, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida. O próprio Jesus nos anuncia na palavra sobre os desafios que vamos ter que enfrentar. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Durante a nossa vida, nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos enfrentar enfermidades. Vamos passar por algum momento de crise, de escassez. Vamos ter que lidar com a morte. Muitas pessoas que você ama, você terá que se despedir delas em algum momento. Mas a nossa esperança não está apenas aqui neste mundo, nesta vida. Nós temos a certeza da vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar por aflições. O fato de pertencermos a Deus, o fato de termos entregado a nossa vida a Cristo, não nos isenta das dificuldades. As aflições fazem parte da vida, mas a nossa vitória já está garantida. A vitória está garantida para aqueles que confiam no Senhor. O contrário do medo não é somente coragem, mas o contrário do medo é a fé. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, não importa quão turbulentas sejam as ondas, as tempestades ao nosso redor, nós podemos ter a certeza de que Deus está no barco conosco. Abraão teve fé e se tornou pai de uma grande nação, mesmo quando tudo parecia impossível. Moisés teve fé e liderou o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho e conduziu o povo pelo deserto, sem recursos. Davi teve fé. Quando todo o exército tinha medo, Davi teve fé e por isso ele pôde vencer o gigante. Sabe o que essas histórias todas nos ensinam? Que aqueles que confiam em Deus não vivem guiados pelo medo, mas pela certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Por isso, nós precisamos nos perguntar: estamos cultivando a fé ou estamos alimentando o medo? Que eu e você sejamos como o salmista Davi,
que declarou o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha o que Davi está dizendo. Ainda que eu tenha que enfrentar a morte, eu não vou ter medo, porque tu, Senhor, estás comigo. Mas como superar o medo e fortalecer a fé? Se você quer vencer o medo e crescer na sua fé, eu vou te dar algumas dicas aqui, algumas atitudes que você deve ter, que podem te ajudar. A primeira atitude: busque a Deus todos os dias. A oração e a leitura da palavra fortalecem o nosso coração. E é para isso que esse canal aqui existe, para trazer uma porção da palavra até você todos os dias. Crie esse hábito de buscar a Deus todos os dias. Outra coisa importante: declare as promessas de Deus. Substitua os pensamentos de medo por declarações de fé. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É importante ouvir a palavra de Deus. O fato de ouvir a palavra de Deus alimenta e fortalece a nossa fé. Amém? Então, tenha esse hábito. Ainda que você não queira assistir a um vídeo, mas ouça a palavra de Deus. Outra coisa importante: caminhe com as pessoas certas. Caminhe com pessoas de fé. Ande com pessoas que te aproximem de Deus. Talvez você esteja andando com as pessoas erradas, com pessoas que têm te afastado dos caminhos do Senhor. Escolha bem as pessoas com quem você anda. Ah, pastor, mas tem pessoas que já fazem parte da minha vida. Ok, todos nós temos que lidar com pessoas de várias maneiras, pessoas de várias naturezas, personalidades, crenças diferentes. Mas você tem que colocar limites na influência que essa pessoa tem sobre a sua vida. Dê ouvidos a pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm oração na sua vida, pessoas que têm fé, pessoas que carregam consigo a presença do Espírito Santo. Outra coisa: lance sobre Deus as suas preocupações. Ele cuida de você. Relembre aquilo que Deus já fez. Quando nós paramos e olhamos para a nossa própria vida, você não precisa se basear somente em Abraão, em Davi, em José, em Josué. Olhe para a sua própria vida. Se você chegou até aqui, certamente você tem uma história para contar. Uma história de superação, uma história de fé, uma história que pode até inspirar outras pessoas. Relembre tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, na vida da sua família. Lembra quando você achou que era o fim? Quando você até pensou em desistir? Deus esteve com você naquele pior momento. E Ele conduziu você até hoje para que você se tornasse esse homem que você é, essa mulher que você é, esse jovem, essa jovem. Presta atenção, meu querido, minha querida. Deus não quer que nós vivamos presos pelo medo, reféns do medo. Ele deseja que nós avancemos com confiança, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Lembra o que Jó disse no versículo que eu li? Aquilo que eu tinha receio me aconteceu.
aquilo que eu mais temia me aconteceu. Talvez tenha alguma situação na sua vida que tem te provocado medo. Talvez alguma circunstância, talvez você tenha orado pela vida de uma pessoa e você teme que o pior aconteça, seja por um motivo de saúde, seja por causa de um relacionamento, seja por alguém que tem se desviado da fé, que tem andado com pessoas erradas, alguma pessoa da sua família que às vezes tem sido dominada pelos vícios, ou você mesmo, que pode não estar conseguindo vencer as tentações. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: o Senhor está comigo. Deus está comigo. Eu não temerei. Escreva uma declaração de fé aqui nos comentários. E escreva o seu pedido de oração. Se você não quiser detalhar, porque eu sei que as pessoas muitas vezes não querem expor a sua vida aqui na internet, coloque apenas a área da sua vida que precisa do cuidado de Deus, do toque de milagre, de cura e de restauração do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, Pai. Te agradecemos pela Tua poderosa palavra. Tomamos posse de cada promessa que foi declarada aqui. Entregamos ao Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos. Sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas e que nada foge ao Teu controle. Nos perdoe por todas as vezes em que permitimos que o medo governe os nossos corações. Nos perdoe por nos esquecermos das Tuas promessas e por muitas vezes não confiarmos plenamente em Ti. Hoje, queremos depositar a nossa confiança na Tua fidelidade e no Teu amor, que são inabaláveis. Senhor, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, que está dominado pelo medo do futuro, pela insegurança, pela ansiedade, que o Teu Espírito Santo traga paz e renove esse coração agora. Repreenda, Pai, toda inquietação nesse coração, toda dúvida. Coloca dentro dessa pessoa a certeza de que Tu és um Deus que nunca falha. Nós queremos viver pela fé e não pelo medo. Queremos aprender a descansar em Ti, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são desfavoráveis e difíceis. Ensina-nos a lembrar que, assim como o Senhor cuidou de Jó e restaurou a sua vida, o Senhor também pode cuidar de nós. Eu peço por aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquelas pessoas que enfrentam crises financeiras, conflitos familiares ou qualquer outro tipo de aflição. Estende a Tua mão poderosa e traga provisão, restauração e paz. Responda, meu Deus, a cada pedido de oração aqui, segundo a Tua vontade. Fortalece a nossa fé, para que nós possamos declarar como o salmista, em Salmo 56, verso 11, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Nós caminharemos de cabeça erguida, porque sabemos que servimos a um Deus poderoso e amoroso, um Deus que nunca nos desampara. Entregamos a Ti a nossa vida, os nossos dias, nosso futuro, toda a obra das nossas mãos. Tira de nós todo o medo e nos enche com a Tua fé,
com a tua paz e com a tua ousadia. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem abençoou a sua vida? Deus falou com você de alguma forma? Então compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder para tirar de nós todo medo e para nos encher de paz e de fé. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal.
ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra, prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra, existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar,
nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra: tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece.
ouça, leia a Bíblia, mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a 7ª e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada, por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui
o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que têm tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.